Olá, minha gente. Hoje é quinta-feira, dia 2 de setembro. Está no ar o nosso Alba Notícias. E você vem comigo ficar por dentro de tudo que acontece no Jornal do Legislativo Baiano. Aqui tem prestação de serviço e informações relevantes sobre o nosso estado. No sudoeste da Bahia, o Alba Notícias é transmitido pela TV UESB, grande parceira da TV Alba. Confira agora os destaques desta edição. Dedicação, aluno de escola pública de Salvador, é aprovado em 4 universidades de medicina. Minuto Parlamentar, deputado Hilton Coelho fala sobre projeto de lei que visa a elaboração e a publicação do orçamento da criança e do adolescente aqui na Bahia. No momento do esporte, as informações de Brasil e Chile que jogam esta noite pelas eliminatórias da Copa do Mundo e as notícias das Paralimpíadas de Tóquio. Tem as dicas da nossa agenda cultural para você programar bem o seu fim de semana. E a última reportagem da série sobre o centenário de Paulo Freire, o patrono da educação brasileira. E que promova justiça e inclusão social. Um aluno de uma escola pública aqui de Salvador foi aprovado em 4 universidades de medicina. Davi Monteiro é de família simples e chegou a um lugar que para muitos é difícil de alcançar. Patrícia Oliveira foi até a casa desse estudante que nos enche de orgulho e esperança. Dedicação, esforço e persistência são palavras que traduzem esse estudante de 21 anos. Depois de 2 anos de muito estudo, ele pôde escolher entre 4 universidades de medicina. Uma no Rio de Janeiro, 2 no Rio Grande do Sul e uma aqui na Bahia. Eu trabalhava, estudava, daí no final do dia ainda tinha que estudar um pouquinho mais e já estava naquele esgotamento. Depois de passar o dia inteiro na rua, que o cursinho era presencial. E depois eu trabalhava com a minha mãe, né, que é uma baiana de Acarajé. E a gente dividia essa jornada assim, e ela me via estudar e aliviava para mim também a carga de trabalho. Mãe solo de 2 filhos, Dona Vilma fala com muito orgulho do caçula Davi. Diz que o filho sempre foi bom aluno, mesmo com as dificuldades que enfrentou pelo caminho. Para ela, ter um filho doutor é a realização de um sonho. Eu quero ter um filho doutor. E esse filho é Davi. Sempre ele já chegava com as coisinhas dele do colégio, já ia fazer a tarefa. Sempre Davi foi assim, nunca me deu trabalho nenhum para estudar. Um filho que eu criei sem o pai, não tinha aquela imagem paterna, assim, nenhum bairro né? Então, eu só tenho a agradecer. O quarto de Davi é o grande companheiro das mais de 10 horas a que ele se dedica no estudo por dia. Mas nessa rotina ele também encontra tempo para ajudar a mãe no trabalho. É aqui na cozinha que eles preparam a massa do acarajé, que será vendido no tabuleiro que fica montado na frente de casa. Para Daniel Venâncio, que é professor de escola pública e de cursos pré-vestibulares, alunos como Davi são exemplos de superação e a prova de que querer é poder. O curso de medicina é um curso tradicionalmente considerado um curso de elite, né? Um curso que é muito concorrido. São alunos normalmente que têm condição de pagar uma matéria isolada, têm condição de fazer uma revisão, comprar livros, e aí eles acabam saindo na frente, né? O aluno mais pobre, o aluno mais humilde, ele já entra nessa corrida um pouco atrás, né? E por conta disso ele tem que se superar. E a gente precisa desses exemplos para criar uma nova cultura, né? Uma nova cultura que mostre que as pessoas mais humildes também podem chegar. Davi agora é só alegria. Ele comemora o feito e está feliz principalmente por ter optado pela Universidade Federal da Bahia e continuar pertinho da família. As aulas começaram no último dia 9 de agosto, mas por enquanto, por causa da pandemia, só online. Ele diz que sempre teve facilidade em matemática e redação e dá dicas para quem, assim como ele, também quer realizar um grande sonho. Não desista, porque assim como eu posso, eu quero que muitas outras pessoas possam também. Se você for preto, se você for preta, venha que vai dar certo. Venha comigo, vamos juntos, que nós vamos ocupar todos os espaços que nós merecemos estar. E no quadro Minuto Parlamentar de hoje, você vai conferir um projeto de lei de autoria do deputado Hilton Coelho. O PL dispõe sobre a elaboração e a publicação do orçamento da criança e do adolescente aqui na Bahia. Confira.
é o projeto 23.464 de 2019, que visa obrigar ao Poder Executivo, ao Governo do Estado, portanto, a apresentar um relatório criança e adolescente sobre o orçamento empregado nas questões que estão relacionadas a esse público. É um relatório que deve constar, portanto, todo o investimento em relação a demandas diretas e indiretas, demandas indiretas como a questão do combate ao trabalho infantil, o apoio a conselhos tutelares, enfim, aquilo que está diretamente ligado a esse amparo que a sociedade deve dar às nossas crianças e adolescentes, indiretamente também como saúde e educação de maneira específica relacionados à criança e ao adolescente. Esse relatório deve constar a execução orçamentária, deve constar do ano referente, deve constar também uma comparação em relação ao que foi projetado para esse ano, os anos anteriores e a perspectiva para o próximo orçamento. Tudo isso tem o objetivo de fortalecer o controle social, democratizar o debate com base em dados, para que a gente possa responder ao nosso ECA, ao Estatuto da Criança e Adolescente, que tem por grande objetivo, por maior objetivo, garantir que as novas gerações tenham dignidade no país que é marcado pela negação da dignidade para o seu povo. A seguir tem um momento do esporte com as informações de Brasil e Chile que jogam esta noite pelas eliminatórias da Copa do Mundo e as notícias das Paralimpíadas de Tóquio. Não saia daí, o Alba Notícias volta já já. Muito bem, estamos de volta com Alba Notícias e vamos direto ao nosso momento do esporte. Roda a vinheta. Muito bem, olha quem tá aqui comigo, Léo de novo, Léo Costa. Na verdade, eu que tô com ele, né? Porque nessa semana eu só vim na segunda, né, Léo? Agora eu tô voltando aqui na quinta, mas amanhã tem Patrícia Nahriman de novo. E a gente vai falar, já começando o nosso momento do esporte, a falar de Copa do Mundo. Ano que vem tem a Copa mais rica do mundo até então, a Copa do Mundo do Catar. Isso mesmo, Paty. Muito bom estar aqui com você, com a galera de casa. E a gente já abre o nosso momento do esporte de hoje falando da seleção brasileira, que está se preparando para 3 jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. O primeiro deles é hoje, às 10 da noite, contra o Chile em Santiago. O Brasil está em primeiro na classificação, com a Argentina em segundo, Equador em terceiro e Uruguai em quarto. A ideia de Tite é manter a base que atuou na Copa América entre os titulares, mas com as alterações importantes, como a provável entrada do campeão olímpico Matheus Cunha no ataque. Muito bem, olha só, são 3 jogos, então já começa hoje Brasil e Chile lá na capital chilena, em Santiago, tudo isso para preparação, né? A gente sabe que a gente está entre os melhores do mundo, né? Para mim, eu sou o melhor do mundo mesmo, o Brasil é o melhor do mundo no futebol. Não é só no futebol tradicional, mas no futebol de 5 também, né? Por isso que a gente vai para Paralimpíadas agora. Opa, vamos nessa. Vamos lá, olha só. Lá em Tóquio, Gabriel Araújo venceu os 50 metros costas e faturou o segundo ouro dele na natação das Paralimpíadas 2020. No futebol de 5, que a gente tem 3 baianos, Jefinho e Guegueu, nascidos aqui em Salvador, e Cássio Reis, de Ituberá, o Brasil sofreu com a chuva, mas graças a Deus venceu o Marrocos e foi para a final. A classificação veio com um gol contra adversário, o jogo foi de pura emoção. O resultado na semifinal ficou 1-0. Muito bem, 1-0 aí o resultado nessa semifinal, né, Léo? Isso, semifinal. As Paralimpíadas eu não estou acompanhando muito, né? Mas termina domingo. Isso. E a gente espera que os nossos baianos no futebol de 5 façam grande sucesso, né? E tragam realmente esse ouro pra gente. Agora é hora de falar de times baianos com a agenda, né? Vamos do lá, fim de semana. Vamos com essa agenda. Vamos acompanhar essa agenda do fim de semana dos times baianos no Brasileirão. Roda. Sábado, às 11 horas da manhã, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, no Paraná, o Vitória enfrenta o Operário pela 22ª rodada da Série B do Brasileiro.
Após a derrota para o Fluminense, o Bahia mira suas atenções para o confronto com Fortaleza, sábado, às 9 da noite, no estádio de Pituaçu, e partida que fecha o primeiro turno da Série A. Já classificada para a próxima fase da Série D, a Juazeirense decide a liderança do grupo A4 ao receber visita do Itabaiana no próximo domingo pela última rodada da primeira fase. A partida acontece no estádio Adalto Moraes às 4 da tarde. A gente fica aqui na torcida por um fim de semana de saldos positivos para os nossos times baianos. Paty, eu vou indo, viu? Vai indo, mas antes, deixe aqui pra gente, Leonardo Costa, contato para quem quiser contribuir assim, ajudar o Momento do Esporte ficar muito melhor, com maior interação do que já tá, né? Olha só, a galera me pergunta que horas eu chego aqui. Eu chego logo pela manhã, saio para fazer matéria, então eu quero a sua contribuição. É muito simples, pelo número 719-9602-5318. Tá passando aqui na tela, eu vou repetir, 719-9602-5318. Tchau, tchau. Tchau, Léo. Então até semana que vem, viu? Olha, a Bahia já ultrapassa a marca de 80% da população adulta vacinada com a primeira dose ou dose única contra a Covid. Saiba os detalhes direto da redação. É isso mesmo. De acordo com o vacinômetro do governo do estado, mais de 8 milhões de pessoas já receberam a primeira aplicação e cerca de 260 mil já foram imunizadas com a vacina de dose única. Até esta quarta, a Bahia já recebeu um total de 16 milhões de doses de vacinas, sendo mais de 6 milhões da Coronavac, quase 7 milhões da AstraZeneca e 3 milhões da Pfizer, e mais de 260 mil da Janssen. É um alívio, não é? Diante de todo o cenário que atravessamos durante a pandemia, notícias como essas trazem esperança. Voltamos ao estúdio. No próximo bloco tem as dicas da nossa agenda cultural para você programar bem o seu fim de semana cheio de atividades legais e a última matéria da série sobre o centenário de Paulo Freire. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta com Alba Notícias. Olha, música ao vivo, espetáculos online, dicas de livro. Escolha o que você quer fazer no fim de semana com as dicas da nossa agenda cultural. Roda aí. A Secretaria Municipal de Cultura, através do Teatro Municipal do Rio Grande, está lançando o projeto Teatro Municipal Agora, que tem como objetivo oferecer aos artistas do Rio Grande, que foram atingidos pela pandemia, um local com toda a infraestrutura para que eles possam mostrar e divulgar o seu trabalho. Os espetáculos de música, dança e teatro serão online, com venda de ingressos, e o valor arrecadado será revertido totalmente para os artistas envolvidos. Adquira os ingressos no Simpla. Neste sábado, o cantor e compositor baiano Lute se apresenta na varanda do SESI, no Rio Vermelho, em Salvador, acompanhado pelo músico Matheus Carvalho. Os artistas apresentam músicas de sucesso da banda Mosaia, além de autorais e clássicos do pop rock internacional. Mesmo de casa, opções para dançar não vão faltar. O Centro de Formação em Artes, por meio da Escola de Dança da FUNSEB, lança a primeira edição dos Aulões Beneficentes de 2021.2. As aulas virtuais acontecem aos sábados, a partir do dia 4 de setembro, em horários diversos. Os aulões são direcionados para o público em geral que deseja ter contato com diferentes estéticas em dança. E a dica fotográfica para o final de semana é o livro Tereza Eugênia Portraits, escrito pela fotógrafa baiana Tereza Eugênia e que foi lançado recentemente. A obra reúne 450 fotografias dos anos 1970 e 1980, de artistas da música popular brasileira desse período, como Caetano Veloso, Gal Costa, Rita Lee e Ney Matogrosso. Vale a pena conferir. Um pensamento inovador e uma obra eternizada. Foram muitos os legados deixados por Paulo Freire, patrono da educação brasileira.
Aos que concordam com suas ideias sobre a educação e também há quem discorde daquilo que ele plantou em nossa sociedade. Mas é impossível negar sua importância na busca por uma sociedade mais justa e igualitária. Vamos refletir mais sobre isso na última reportagem da série especial sobre o centenário de Paulo Freire. Celebrar a obra e o legado de Paulo Freire é também prestar um tributo a todos os educadores e educadoras que buscaram, ao longo da história da educação brasileira, não somente entender e denunciar os desafios e problemas vivenciados em nosso cotidiano, mas também transformar, pela educação, essa realidade em busca de uma sociedade democrática e que promova justiça e inclusão social. É que o Paulo Freire não é apenas um dos maiores educadores do século XX. Ele é um dos maiores pensadores do século XX. Em primeiro lugar, na cobertura. Ou seja, o Paulo Freire está no mundo inteiro. No extremo oriente, no extremo ocidente, no extremo sul, no extremo norte. Em todo lugar que você vai, a gente se espanta com a presença de freirianos. Você encontra um físico dizendo: estou aplicando Paulo Freire em física, em mecânica quântica, na saúde, na economia, na antropologia, nos campos mais inusitados. O pensamento e a obra de Paulo Freire têm sido alvo de um debate com posições antagônicas na atualidade. Há uma mitificação das ideias do educador, levando à sua demonização como doutrinador marxista cultural que acabou com a educação brasileira, e a sua santificação como profeta libertário e redentor, que oferece a solução para todos os problemas da educação em todo o mundo. Num contexto autoritário, num contexto de orientação de extrema-direita, num contexto de práticas inspiradas no fascismo, no neofascismo, né? Nós vamos ter sempre a resistência ao pensamento do Paulo Freire. E, ao mesmo tempo, ele é a forma de resistência a esse modelo, né? E é curioso como, né, o pensamento deles, na meu ver, né, se faz mais vivo agora. E a obra do Paulo Freire ela vai se disseminando para diversos lugares, né, do conhecimento, seja esse conhecimento oficializado nas universidades e seja fora dele. Paulo Freire é o patrono da educação brasileira e existe uma razão dele ser, pois seu pensamento e obra transcenderam o seu tempo e ainda hoje nos oferecem elementos fundamentais para entender a relação que a educação estabelece com a atualidade brasileira neste início do século XXI. Onde o sol torra a nossa cabeça, onde 40, 45 graus são cotidiano de intenso calor, onde às vezes havia, em algumas décadas, nós não tínhamos chuva por décadas, em que o rio secava e as pessoas não tinham água para beber ou comer. Isso em 97, quando me deparei com a obra Pedagogia do Oprimido, quando eu iniciei o curso na UNEB de Serrinha, onde eu fiz minha graduação em Pedagogia. Aí, quando as pessoas me falam, eu disse: olha, eu encontrei Paulo Freire nesse contexto de exclusão social, porque é desse lugar que ele fala, dos oprimidos e das oprimidas, que historicamente constitui esse país e essa América Latina e diversos países pelo mundo afora, né? Não só o Nordeste brasileiro, mas o Brasil como um todo. Nós temos pobreza em todos esses estados, em todos os estados da federação. É contemporâneo porque ele nos fala da dialogicidade, uma categoria igualmente importante, mostrando que o diálogo é a base da comunicação. E devemos escutar o outro, conhecer as suas ideias, os seus interesses, as suas demandas, as suas necessidades. Em um vídeo com a última entrevista de Paulo Freire, exibida em abril de 1997 pela TV PUC São Paulo, Freire disse que morreria feliz se visse no Brasil, em seu tempo histórico, diversas marchas. E enumerou algumas. As marchas dos que não têm escolas, as marchas dos que são reprovados, marchas daqueles que querem ser, mas estão proibidos de ser. Como eu acredito em Deus, eu agradeço muito a Deus por estar vivo e poder ver e saber que os sem terra marcham contra uma vontade reacionária histórica implantada nesse país. E o meu apelo, quando eu termino a tua primeira pergunta, o meu desejo, o meu sonho
como eu disse antes, é que outras marchas se instalem nesse país. Por exemplo, a marcha pela decência, a marcha pela superação da sem-vergonhice que se democratizou terrivelmente nesse país. Quer dizer, eu acho que essas marchas nos afirmam como gente, como sociedade querendo democratizar-se. Olha, minha gente, essa série de reportagens foi feita pela equipe da nossa parceira TV UESB, um verdadeiro tesouro que tivemos a oportunidade de exibir aqui para o público da TV Alba. Obrigada aos envolvidos em todas as matérias e parabéns, viu? Olha, a gente fica por aqui. Você pode rever as matérias e acompanhar a nossa programação nas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook, e também no site al.ba.gov.br. Para rever o Jornal na TV, fique ligado na reprise do Alba Notícias, sempre às 7 horas da manhã. A gente se despede fazendo uma homenagem aos cinegrafistas de toda a Bahia pelo dia de hoje, 2 de setembro, dia do repórter cinematográfico. E um agradecimento especial aos profissionais dedicados que atuam aqui na nossa TV Alba. Seja no plenário, no estúdio, nos corredores da Assembleia ou nas ruas, eles estão sempre atentos para captar as melhores imagens e nos deixar bem informados. Afinal, já diz o ditado popular, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Parabéns, colegas, e meu muito obrigada para vocês. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê amanhã. Tchau.